Olá, meu nome é Maurício Barbosa, sou aluno de graduação de jornalismo da Unicesumar e a partir de agora realizarei uma entrevista com José Maciel Nunes de Oliveira. Ele é graduado em comunicação social pela UFAL, graduado em gestão pública pela UNEAL, pós-graduado em gestão de recursos hídricos UFBA, pós-graduado em direito ambiental UNB, mestre em meio ambiente e desenvolvimento sustentável UFRJ, doutor em recursos hídricos UNESP, atualmente é diretor do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Coruripe. Satisfação, Maciel, falar com você. Obrigado por ter aceitado o meu convite. O tema é Velho Chico Vivo, soluções para recuperar o Rio São Francisco. E a minha primeira pergunta é a seguinte: como está a situação do Rio São Francisco na região de Penedo? Quais são as principais causas da poluição e dos danos ambientais que o rio vem sofrendo? Bem, olá, muito obrigado pelo convite. Sinto-me muito orgulhoso em participar desse podcast para falar um pouco sobre o nosso Velho Chico, tão importante. Só para contextualizar rapidamente, para a gente falar um pouco de Penedo, a gente tem que pensar o rio como bacia hidrográfica. Os problemas que afetam em Penedo não necessariamente nascem em Penedo, no Rio São Francisco. Nós estamos já na região estuarina, já próximo à região da foz do Rio São Francisco. E o rio tem 2.800 quilômetros de extensão. Então ele vem desde Minas Gerais, tem um pedacinho de Goiás, do Distrito Federal, passa por Bahia, por Pernambuco e chega aqui em Alagoas e Sergipe. Ou seja, são 7 unidades da federação pertencente à bacia hidrográfica. Então o rio traz consigo também não só as riquezas, que não é, a gente sempre costuma dizer que o rio não é um canal de água, o rio é canal de biodiversidade, de cultura viva, de tantas coisas boas. E a gente precisa pensar que o rio, quando ele também traz quantas quantidades de sedimentos, de esgoto, de matéria orgânica, de muita coisa. Quando a gente chega em Penedo, a gente percebe o lançamento de efluentes, ou seja, de esgoto in natura, sem nenhum tipo de tratamento, diretamente no Rio São Francisco. A gente vê os bancos de areia aqui, a gente sente falta do pescado, que algumas espécies aqui já estão extintas em todo o Baixo São Francisco, como surubim, como pirá, que algumas regiões de São Francisco ainda tem, e com o advento das hidroelétricas e outras situações, o Rio São Francisco não tem. Então, não tem aqui mais em Penedo. Então, a situação aqui em Penedo, realmente o rio está bastante degradado, está numa situação, digamos, de UTI. E ele precisa de um socorro para que nós possamos acudir. Então, pelo que você está me dizendo, esses impactos estão afetando, inclusive, as comunidades ribeirinhas e a pesca local, não é isso? Ele afeta diretamente as comunidades mais vulneráveis. Com as mudanças climáticas, com as diminuições de vazões que acontecem no Rio São Francisco, os estudos já demonstram que o Rio São Francisco perdeu mais da metade da sua capacidade de água. Então, se antes nós tínhamos vazões altas, hoje mesmo nós estamos com a vazão de 900 metros cúbicos por segundo. E a vazão média do Rio São Francisco era acima de 2.800 metros cúbicos por segundo. Vazão média anual. Claro que existiam vazões bem maiores. Então, com essas diminuições, a diminuição do pescado, aí os pescadores têm que buscar outro meio de sobrevivência, ou seja, o impacto é direto para as comunidades que precisam da sobrevivência desse rio. E aqui já próximo da gente também o impacto é com o rio, como adentrava o mar está avançando no rio. Então, algumas localidades que antes plantavam arroz e outros tipos de cultura agora não podem mais por conta da salinidade de suas águas. Alguma ação de preservação do rio está acontecendo atualmente, Maciel? Existe, o próprio Comitê da Bacia do Rio São Francisco, eu tenho muito orgulho da gente ter iniciado uma recuperação hidroambiental de nascentes, de área de preservação permanentes, que a gente chama de recuperação ambiental, ou vários sentidos que tem.
Só aqui em Alagoas, para você ter ideia, nós recuperamos 500 nascentes no rio Piauí, que começa em Arapiraca, ele nasce lá, e deságua aqui nos afluentes, entre Piaçabuçu e Penedo. E se nós não recuperarmos os nossos afluentes, nós não teremos água na calha do Rio São Francisco. Então, o comitê recuperou muitos afluentes, muitas nascentes, para que a gente possa ter água. Inclusive, nós conseguimos a aprovação agora do Ministério do Meio Ambiente, 840 milhões de reais para a recuperação ambiental dos projetos do Comitê para a Bacia do Rio São Francisco. Esses são projetos novos que serão totalmente voltados à preservação ambiental. Como é que a população pode ajudar nisso? Apesar de todos esses projetos, mas qual a parte que a população pode fazer para ajudar? A população, primeiro, precisa fazer sua parte. Quando você usa a sua energia de forma desordenada, você está usando, precisa que a hidrelétrica turbine mais, precisa forçar a natureza. Quando você não descarta seu resíduo sólido, seu lixo adequadamente, você também começa a poluir. Quando você não participa dos atos de cidadania da sua cidade, da sua comunidade. Por exemplo, o comitê de bacia, qualquer pessoa pode participar, tem os processos de mobilização para que as pessoas possam participar desse processo democrático das águas, em discussão e de decisão dos conselhos municipais de meio ambiente, ou seja, não adianta você esperar que o Rio São Francisco vá curar-se sozinho. Cada um de nós temos responsabilidade e precisamos ajudar. Apesar de todos esses projetos que você falou, quais são as maiores dificuldades ainda enfrentadas? Dificuldade da consciência ambiental, a falta de educação ambiental dessas pessoas. Nós temos a quantidade de esgoto. Aqui em Penedo, por exemplo, o comitê está investindo mais de 3 milhões de reais para o saneamento, que hoje, como é lançado em natura, a gente começou um trabalho, mas fazer esse trabalho deu muito a reclamação da população que não entende a grandiosidade de não lançar o esgoto no Rio São Francisco, e também, principalmente, a falta dos políticos do nosso país entenderem qual a principal pauta importante da água. Eu fui para alguns países, por exemplo, algo que me chamou muita atenção foi no Vietnã. Fui para o Vietnã mostrar o modelo descentralizado participativo que a gente faz aqui no São Francisco. E lá estavam negociações lá no Rio Mekong. Estavam lá só os primeiros ministros daqueles países para decidir o futuro da água. Quando a gente convoca alguma coisa sobre água, as pessoas, os políticos não dão a real importância do valor da água. E sem água nós não vivemos. Nós só existimos por conta da água, nós só pensamos por conta da água. O nosso corpo, mais de 70% é água. Então, enquanto não dermos o real valor à água, nós não vamos valorizar os nossos rios e principalmente as comunidades que dependem e precisam desse rio. Para a gente encerrar, você acredita que o nosso Rio São Francisco vai voltar a ser um rio saudável? Eu sou muito esperançoso e luto todos os dias para que isso aconteça. Faço minha parte, ando nesse rio, subindo e descendo, brigando, lutando, correndo em Brasília, correndo seja na COP, em vários fóruns, abrindo portas. Há 25 anos que eu faço isso, 24 vai fazer 25. Parte da minha vida e minha história é lutando pelo Velho Chico e lutando pelos povos do Velho Chico. Então, eu tenho muita fé e esperança que o nosso Velho Chico ainda seja um rio melhor, ainda tenha a qualidade da água melhor e tenha mais água para o nosso povo. Quero lhe agradecer mais uma vez, Maciel. Espero que todos nós possamos contribuir e que o Rio São Francisco seja valorizado, porque ele é muito importante para todos. Eu que agradeço e convido também a vocês a virarem carranca para defender o Velho Chico. Muito obrigado.